Eu sou Helena Martins, tenho 75 anos, moro aqui em Piracicaba, interior de São Paulo, na mesma casinha onde criei meus filhos e onde hoje sirvo café coado com bolo de fubá para os netos todo domingo. Se passar pela Rua do Rosário, no bairro Alto, vai me ver na varanda, com meu crochê na mão e um sorriso teimoso de quem já atravessou muita coisa. Guardei esta história por décadas. Ela começa em março de 1967, quando eu tinha 17 anos. Vivia numa pequena propriedade a uns 15 quilômetros da cidade, e a palavra do meu pai era lei. Naquele tempo, moça de família não escolhia nada, nem o vestido de domingo, quanto mais o próprio futuro. Eu ajudava a mamãe na cozinha, cuidava das galinhas, aprendia a costurar e escondia no peito um sonho simples: ser amada sem medo. Foi numa festa de São João, sob luz de fogueira, cheiro de milho assado e sanfona gemendo, que meus olhos cruzaram com os de Carlos Ferreira. 20 anos, trabalhador, sorriso fácil. A gente só conversava de longe, com respeito de outro século. Mas conversa vira esperança. E esperança, você sabe, acende coragem. Até que num domingo depois da missa, papai me chamou para a sala com a cara fechada que gelava o sangue. Disse que já tinha resolvido meu destino. Um casamento arranjado com o coronel Augusto Leite, homem muito mais velho, dono de terras, respeito e dureza no olhar. E a minha voz, e o meu coração, não entraram na conta. Se você acredita que uma vida pode mudar no meio da tempestade, fica comigo. Aperta esse botão vermelho, deixa seu like para essa história alcançar quem precisa e me conta nos comentários de que cidade você me assiste. Porque é agora que começa de verdade, quando a obediência esbarra no amor e o medo descobre que fé e coragem também vestem trança simples e sandália gasta do interior paulista. O ar na sala de estar da fazenda Boa Esperança era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Pesado com o perfume de cera de carnaúba, tabaco e uma raiva não dita que pairava como uma tempestade prestes a desabar. No chão de tábuas corridas, polidas até o espelho, jaziam os cacos de porcelana de uma boneca alemã. Um presente de casamento que Helena nunca pedira e jamais amara. Seus pequenos olhos de vidro pintado pareciam encará-la com uma acusação vítrea. O sorriso de biscuit congelado para sempre em um fragmento. Coronel Augusto Leite estava de pé junto à lareira apagada, as costas largas e imponentes bloqueando a pouca luz que entrava pela janela. Aos 59 anos, ele era um monólito, um homem esculpido em granito e teimosia, cuja presença enchia qualquer cômodo. Seu silêncio era a sua arma mais afiada. Ele não precisava gritar. O peso de sua desaprovação era suficiente para esmagar o espírito de qualquer um. Ele se virou lentamente, e os olhos de Helena, que até então estavam fixos nos destroços da boneca, ergueram-se para encontrá-los. Eram olhos de um cinza chumbo, frios como o aço. Eu lhe dei uma única e simples tarefa, Helena. Sua voz era um trovão baixo, um murmúrio que vibrava nos móveis. Cuidar das coisas, preservar a ordem desta casa. E você não consegue sequer fazer isso. Helena, com seus 17 anos, parecia ainda mais jovem e frágil diante dele. O vestido de chita simples, de um azul desbotado, contrastava com a opulência sombria da sala. Suas mãos, entrelaçadas na frente do corpo, tremiam levemente. Por meses ela viveu sob o jugo desse medo paralisante. Um medo que a fazia andar na ponta dos pés, falar em sussurros e encolher-se sempre que ele entrava em um cômodo. Ela aprendeu a arte de se tornar invisível. Mas algo naquele dia era diferente. Talvez fosse o sol da tarde que entrava pela janela, lembrando-a de um mundo lá fora que ela mal podia recordar. Talvez fosse o som dos pássaros cantando, indiferentes à tirania dentro daquelas paredes. Ou talvez fosse o olhar vazio da boneca quebrada, um reflexo de sua própria existência fragmentada. Foi um acidente, ela sussurrou, a voz pouco mais que um sopro. Acidentes são o resultado da negligência. Ele retrucou, dando um passo em sua direção. Cada passo dele sobre o assoalho era uma batida de tambor fúnebre. E a negligência é uma forma de desrespeito. Você está me desrespeitando, menina. Ela podia sentir o cheiro de conhaque em seu hálito, mesmo à distância. Era o combustível para sua fúria controlada. O óleo que mantinha a máquina de sua intimidação funcionando. Normalmente, ela teria recuado. Teria pedido desculpas profusamente,
teria se curvado, aceitado a culpa por algo que não controlava. Mas não hoje. A imagem de seu pai veio à sua mente, o olhar suplicante e ao mesmo tempo firme no dia em que a entregou a este homem. A lembrança de Carlos, seu sorriso fácil e o calor de sua mão segurando a dela durante a quermesse, brilhou como uma brasa moribunda em seu peito. Ela não era um objeto. Não era uma boneca de porcelana para ser posta em uma prateleira e admirada em silêncio. Ela ergueu o queixo. O tremor em suas mãos parou. Seus olhos, de um castanho profundo que geralmente eram tímidos e baixos, encontraram os dele com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Não, disse ela, a voz clara e firme, cortando a tensão como um bisturi. O senhor não vai falar comigo nesse tom. Não mais. O coronel Augusto parou, pego de surpresa. A surpresa rapidamente se transformou em fúria. Uma veia saltou em sua têmpora. Seu rosto, normalmente controlado e severo, contorceu-se em uma máscara de incredulidade e raiva. Ele ergueu a mão, não para bater, pois ele nunca a tocara, mas como um maestro prestes a reger o clímax de uma sinfonia de terror verbal. Sua boca se abriu para liberar a torrente de palavras cruéis que ele guardava para tais ocasiões, mas o som que saiu não foi o que nenhum deles esperava. No momento em que sua mão se ergueu, no instante em que a expressão de desafio de Helena o atingiu, algo dentro de Augusto Leite se partiu. A imagem da jovem à sua frente se sobrepôs à outra. Uma memória em sépia, empoeirada e trancada a 7 chaves no porão de sua mente. Ele não viu mais Helena. Viu sua própria mãe, encolhida no canto de uma cozinha escura, o rosto pálido e os olhos arregalados, enquanto um homem grande e furioso, seu pai, erguia a mão exatamente da mesma maneira. O grito que ele ia dar morreu em sua garganta. A fúria em seu rosto desmoronou, substituída por uma confusão infantil, depois por um horror puro e paralisante. A mão erguida caiu ao lado do corpo, flácida. Seus ombros largos, que sempre pareceram carregar o peso do mundo com facilidade, curvaram-se. Ele deu um passo para trás, tropeçando no tapete persa. Pai, ele sussurrou, a palavra um fantasma em seus lábios. Ele olhou para as próprias mãos como se pertencessem a um estranho. O grande coronel Augusto Leite, o homem que fazia prefeitos tremerem e peões baixarem a cabeça, estava tremendo. Ele se virou, cambaleando em direção à sua poltrona de couro, e desabou nela, o corpo maciço de repente frágil e derrotado. Ele enterrou o rosto nas mãos, e para o espanto absoluto de Helena, um som gutural e sufocado escapou de seu peito, um som que ela jamais imaginaria ouvir daquele homem. O som de um soluço. Apenas 6 meses antes, o mundo de Helena Martins era pintado em cores vibrantes, não nos tons sombrios da Fazenda Boa Esperança. Sua vida, em 1967, era um tecido de simplicidade e sonhos, fiado na pequena cidade do interior paulista onde nasceu e cresceu. A casa de seus pais era modesta, mas cheia de vida, com um jardim nos fundos onde sua mãe, Dona Lúcia, cultivava as mais teimosas e belas rosas. O aroma de jasmim e bolo de fubá assando era a trilha olfativa de sua infância. Helena, aos 17 anos, era a personificação da primavera. Tinha cabelos castanhos compridos, que caíam em ondas suaves sobre os ombros, e olhos que continham a doçura e a curiosidade da juventude. Era conhecida por sua risada fácil e por sua habilidade em bordar, criando pequenas obras de arte em panos de prato e toalhas de mesa. Mas seu verdadeiro talento era sonhar, e todos os seus sonhos naquela época tinham o mesmo rosto, o de Carlos Ferreira. Carlos era 2 anos mais velho, um rapaz de mãos calejadas pelo trabalho na oficina mecânica do pai, mas com um toque gentil. Tinha um sorriso que parecia iluminar seus olhos escuros, e um jeito calmo, que era o contraponto perfeito para a vivacidade de Helena. Eles se conheciam desde crianças, mas o amor floresceu nos últimos 2 anos, em olhares trocados na missa de domingo, em conversas furtivas na Praça da Matriz e em passeios de mão dadas após as sessões de cinema no Cine para Todos. O amor deles era como uma aquarela, delicado e cheio de luz. Não era feito de grandes gestos, mas de pequenos momentos que, juntos, formavam uma paisagem de felicidade. Era Carlos, esperando por ela na saída da escola normal, com 2 garrafas de guaraná gelado. Era Helena levando para ele um pedaço do bolo de sua mãe,
ainda morno. Era a promessa silenciosa, feita sob um ipê amarelo florido, de que construiriam uma vida juntos, uma vida simples, mas deles. Um dia, Helena, Carlos disse a ela numa tarde de domingo, enquanto estavam sentados na beira do riacho que cortava a cidade, eu vou ter minha própria oficina, e vou construir nossa casa bem aqui perto, com uma varanda grande para você sentar e bordar, e um jardim para sua mãe vir plantar as rosas dela. Helena deitou a cabeça no ombro dele, o coração transbordando de uma felicidade tão pura que parecia impossível de ser contida. E eu vou encher essa casa com cheiro de pão caseiro, ela respondeu, sonhadora. E vamos ter filhos, 2 meninos e uma menina com os seus olhos, ele completou, beijando o topo de sua cabeça. Para eles, o futuro era uma estrada clara e ensolarada. Carlos estava economizando cada centavo que ganhava. Helena estava terminando seus estudos e já montava seu enxoval. Seus pais, embora preocupados com a falta de posses de Carlos, gostavam do rapaz. Viam sua honestidade e seu caráter trabalhador, e sabiam que ele amava sua filha de verdade. O mundo era, para Helena, um lugar de possibilidades infinitas, um livro aberto cujas páginas ela mal podia esperar para preencher com sua história ao lado de Carlos. Ela não sabia, no entanto, que outras mãos, mais poderosas e ásperas, já estavam escrevendo o próximo capítulo de sua vida, com uma tinta que mancharia para sempre as cores vibrantes de seus sonhos juvenis. Seu Geraldo Martins era um homem de princípios, ou assim gostava de pensar. Dono de um pequeno armazém de secos e molhados no centro da cidade, ele passara a vida lutando para dar o melhor para sua família. Era um homem respeitado, mas sua ambição sempre foi um pouco maior que seu alcance. Ele via a sociedade da época com uma clareza cruel. Havia os que mandavam e os que obedeciam. E ele, apesar de seus esforços, estava firmemente no segundo grupo. Ele via em Helena não apenas sua filha amada, mas também uma oportunidade. A beleza e a doçura da moça eram, em sua mente, um capital que poderia ser investido para garantir a segurança da família, e mais importante para ele, para elevá-los de status. O amor de Helena por Carlos o preocupava. Era um amor puro, sim, mas um amor pobre. Um amor que, em sua visão pragmática, levaria sua filha a uma vida de dificuldades, muito parecida com a que ele e Lúcia tiveram. A oportunidade de mudar esse destino chegou de forma inesperada. O coronel Augusto Leite, o maior proprietário de terras da região, um homem cuja influência se estendia por toda a comarca, começou a frequentar seu armazém. Viúvo há muitos anos, o coronel era uma figura lendária e temida. Ele notou Helena em uma de suas visitas, quando ela ajudava o pai no balcão. A juventude e a modéstia da moça pareciam ter despertado algo no velho fazendeiro. Poucas semanas depois, o coronel fez uma visita formal à casa dos Martins. Não veio comprar nada. Veio fazer uma proposta. A conversa aconteceu na sala de visitas, com as portas fechadas. Helena e sua mãe, na cozinha, podiam ouvir apenas o murmúrio grave da voz do coronel e as respostas nervosas e submissas de seu Geraldo. Quando a porta finalmente se abriu e o coronel partiu, deixando para trás um silêncio pesado, seu Geraldo chamou Helena para a sala. Seu rosto era uma mistura de triunfo e culpa. Helena, minha filha, ele começou, a voz um pouco trêmula. O coronel Augusto Leite nos fez uma grande honra. Ele pediu sua mão em casamento. O mundo de Helena parou. O zumbido dos insetos do lado de fora, o tic-tac do relógio na parede. Tudo desapareceu. Ela olhou para o pai, certa de que ouvira mal. O quê? O coronel? Mas, pai, ele tem idade para ser meu avô. E eu amo o Carlos. O senhor sabe disso. Dona Lúcia, que entrara na sala atrás dela, levou a mão à boca, os olhos cheios de pavor. Carlos é um bom rapaz, mas não tem onde cair morto, disse Geraldo, a voz endurecendo, tentando mascarar sua própria vergonha com autoridade. O coronel pode lhe dar tudo, Helena. Uma vida de conforto, de segurança. Ele vai quitar a hipoteca do armazém, vai garantir o nosso futuro. O seu futuro. Mas eu não o amo, eu nem o conheço. O desespero começou a subir pela garganta de Helena, queimando como ácido. As lágrimas brotaram em seus olhos. Pai, por favor,
Não me peça para fazer isso. Não estou pedindo. Estou dizendo o que vai acontecer. A voz de Geraldo era agora fria, final. Ele não conseguia encarar os olhos da filha. É para o seu bem. Um dia você vai entender e me agradecer. Naquela noite, o jardim de rosas de Dona Lúcia ouviu o choro silencioso de uma mãe e uma filha. Os sonhos coloridos de Helena foram rasgados, pisoteados pela ambição de um pai que, na tentativa de lhe dar um futuro seguro, estava roubando seu presente e sua felicidade. A estrada clara e ensolarada havia se tornado um caminho escuro e desconhecido, e no final dele não estava a casa com varanda de Carlos, mas os portões imponentes e frios da fazenda Boa Esperança. O encontro formal foi arranjado para o domingo seguinte, após a missa. Helena foi vestida por sua mãe como se fosse para um funeral. Um vestido de cor creme, simples, mas bem passado. Os cabelos presos em um coque severo que lhe dava um ar mais velho e sério. Cada gesto de sua mãe era carregado de uma tristeza resignada. Não houve protestos, apenas um silêncio cúmplice e doloroso entre as duas. O coronel Augusto Leite chegou pontualmente. Seu carro, um Ford Galaxy preto e reluzente, era uma aparição quase alienígena na rua de paralelepípedos. Ele desceu do veículo com uma gravidade que parecia curvar o ar ao seu redor. Vestia um terno de linho escuro, impecavelmente cortado, e sapatos de couro que brilhavam. Seus cabelos eram quase totalmente brancos, penteados para trás, e seu rosto era um mapa de rugas profundas, esculpidas pelo sol e pelo tempo. Ele entrou na pequena sala dos Martins e o cômodo pareceu encolher. Seu Geraldo estava visivelmente nervoso, oferecendo a melhor cadeira, gaguejando ao perguntar se ele aceitava um café. O coronel aceitou com um aceno de cabeça, seus olhos cinzentos percorrendo o ambiente com uma análise fria antes de pousarem em Helena. Helena sentiu aquele olhar como um peso físico. Não havia calor nele, nem gentileza. Havia posse. Havia a avaliação de um negociante examinando uma mercadoria valiosa. Ela manteve os olhos baixos, as mãos frias como gelo pousadas no colo. Então esta é a moça, disse o coronel, a voz ressoando na sala. Era menos uma pergunta e mais uma afirmação. É ainda mais jovem do que parece. Helena é uma boa moça, coronel. Prendada, obediente, começou seu Geraldo, como um vendedor exaltando as qualidades de seu produto. Augusto ergueu uma mão, silenciando-o. Eu sei o que ela é, Geraldo. É por isso que estou aqui. Ele se virou para Helena. Levante a cabeça, menina. Quero ver seus olhos. Com um esforço monumental, Helena obedeceu. O choque de encontrar aqueles olhos de aço foi como mergulhar em água gelada. Ela viu poder, controle e uma solidão antiga e amarga. Não havia traço do sorriso fácil de Carlos, daquele brilho brincalhão que a fazia rir. Havia apenas a solenidade de um inverno perpétuo. Ele a observou por um longo momento, um silêncio que se esticou até o ponto de ruptura. Helena sentiu seu rosto corar sob o escrutínio. Sentiu-se pequena, exposta, um inseto sob uma lente de aumento. Ela servirá, ele disse por fim, voltando-se para o pai dela. O casamento será em 1 mês. Quero uma cerimônia discreta. Na minha capela, na fazenda. O padre já foi informado. Providenciarei o vestido e tudo o mais que for necessário. Ele se levantou, indicando que a audiência havia terminado. Não se dirigiu a Helena novamente. Não lhe fez uma única pergunta sobre seus desejos, seus sonhos ou seus sentimentos. Ela era um item em uma transação, um acordo selado entre 2 homens. Quando o Galaxy preto desapareceu no final da rua, deixando para trás uma nuvem de poeira e o cheiro de gasolina, Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha, apesar do calor da tarde. Ela acabara de conhecer seu futuro, e ele tinha o rosto do inverno. Naquela noite, ela se encontrou com Carlos às escondidas, perto do riacho. Contou-lhe tudo, entre lágrimas e soluços. O rosto dele se fechou em uma máscara de dor e impotência. Ele segurou o rosto dela entre as mãos calejadas. Nós vamos fugir, Helena. Eu dou um jeito. A gente vai para longe, para a capital, ele disse, a voz cheia de um desespero urgente. Mas Helena balançou a cabeça. O choro agora mais forte. Não podemos, Carlos. Meu pai, o coronel, ele é poderoso demais. Ele nos encontraria. E ele destruiria minha família. Eu não posso fazer isso com eles. A verdade de suas palavras pairou entre eles, cruel e inescapável. Eles estavam presos.
O amor deles, aquela aquarela delicada, estava sendo borrado pelas lágrimas de uma realidade que eles não tinham forças para combater. Naquela noite, sob o mesmo ipê amarelo onde haviam prometido um futuro, eles se despediram, e com aquele adeus, a primavera no coração de Helena Martins finalmente chegou ao fim. O dia do casamento amanheceu cinzento e úmido, como se o próprio céu estivesse de luto. O vestido de Helena chegou da capital 2 dias antes, em uma caixa de papelão imensa. Era de um cetim pesado, branco, com mangas compridas e um véu bordado com pequenas pérolas. Era lindo, caro e completamente impessoal. Ao vesti-lo, Helena não se sentiu como uma noiva. Sentiu-se como se estivesse vestindo uma fantasia, ou pior, uma mortalha. Não houve amigas para ajudá-la a se arrumar, nem risadas, nem a agitação feliz que deveria preceder um casamento. Apenas o silêncio de sua mãe, cujos olhos estavam perpetuamente vermelhos, e a ansiedade de seu pai, que andava de um lado para o outro na sala, incapaz de olhá-la nos olhos. A cerimônia seria na capela particular da fazenda Boa Esperança, um pequeno templo de pedra construído pelos avós de Augusto. Apenas a família mais próxima de Helena e alguns poucos funcionários de confiança do coronel estariam presentes. Era, como ele havia exigido, uma ocasião discreta, uma transação privada. Helena caminhou até o altar de braços dados com o pai. Cada passo era como arrastar correntes. A capela era bonita, mas fria. As velas acesas nos castiçais de prata não conseguiam aquecer o ar gelado que parecia emanar das paredes de pedra. No altar, Augusto Leite a esperava. Ele vestia um terno cinza escuro, a postura ereta e a expressão impassível. Ao lado dele, o padre Miguel, um homem de meia idade com olhos gentis e preocupados, parecia desconfortável. Quando seu pai a entregou ao coronel, a mão de Augusto que segurou a sua era seca e fria, firme, possessiva. Helena não ergueu o olhar. Manteve a cabeça baixa, o véu escondendo as lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto. A voz do padre ecoou na pequena capela, recitando as palavras sagradas que para Helena soavam como uma sentença. Ela ouviu seu próprio nome e o de Augusto Leite sendo unidos para sempre. Quando chegou a sua vez de dizer sim, a palavra ficou presa em sua garganta. Um silêncio tenso se instalou. Ela podia sentir o olhar de todos sobre si, a pressão da mão do coronel na sua, apertando um pouco mais forte. Sim, ela finalmente sussurrou, a voz rouca e irreconhecível. Foi o som de sua rendição. Não houve beijo no altar, apenas um aceno formal de cabeça do coronel. A troca de alianças foi mecânica. O anel em seu dedo parecia pesado, um círculo de ouro que simbolizava não o amor, mas a sua gaiola. Após a cerimônia, houve um pequeno almoço servido na varanda da casa grande. A comida era farta e deliciosa, mas ninguém parecia ter apetite. A conversa era forçada e morria em sussurros. Helena sentou-se ao lado de seu marido, uma figura silenciosa e ausente em sua própria festa. Ela viu seus pais se despedirem com os olhos cheios de uma culpa que eles carregariam para sempre. Sua mãe a abraçou com força, sussurrando em seu ouvido: "Seja forte, minha filha. Reze." Quando o último convidado partiu e o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons melancólicos de laranja e roxo, Helena se viu sozinha com Augusto Leite na imensa sala de estar. O silêncio que se instalou entre eles era profundo e assustador. "Esta é a sua casa agora, Helena", disse ele sem olhá-la. Ele caminhou até um pequeno bar no canto da sala e serviu-se de uma dose de conhaque. "Há regras aqui. Você aprenderá todas elas. A primeira é que não tolero desordem, nem barulho. Gosto de paz e silêncio." Ele bebeu o conhaque de um só gole. "A governanta, Dona Elvira, lhe mostrará seus aposentos e lhe explicará suas obrigações." Ele se virou e subiu a escada larga de madeira, sem uma segunda palavra. Seus passos ecoaram na casa silenciosa. Helena ficou para trás, parada no meio da sala opulenta, o vestido de noiva pesando sobre seus ombros. Ela era a Senhora Leite, a dona daquela casa imensa e fria, e nunca em sua vida ela havia se sentido tão completamente sozinha e aprisionada. A cerimônia não havia sido um casamento, fora a entrega formal de sua custódia. A vida na fazenda Boa Esperança era regida por um relógio invisível, cujas engrenagens eram a vontade e os hábitos do coronel Augusto.
Helena logo aprendeu que sua existência ali seria uma dança cuidadosamente coreografada em torno dele. A casa grande era um labirinto de corredores polidos, móveis escuros e um silêncio que era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de pêndulo no hall de entrada e pelos passos abafados dos empregados. Dona Elvira, a governanta, era uma mulher de seus 60 anos, magra, de coque apertado e uma expressão que nunca mudava. Servia à família Leite há mais de 40 anos, e sua lealdade ao coronel era absoluta. Foi ela quem, com uma eficiência fria, delineou a nova rotina de Helena. O coronel acorda às 5, explicou Elvira no primeiro dia, enquanto mostrava a casa a Helena. O café dele é servido às 5:30, em seu escritório, preto e sem açúcar. Ele sai para o campo às 6 e retorna para o almoço pontualmente ao meio-dia. O almoço deve estar na mesa quando ele chegar. Ele descansa por 1 hora e depois volta para o escritório, onde trabalha até às 6. O jantar é servido às 7. Ele se recolhe às 9. A rotina de Helena era preenchida com tarefas que pareciam desenhadas para mantê-la ocupada, mas sem propósito real. Ela deveria supervisionar a limpeza, embora os empregados já soubessem exatamente o que fazer. Deveria aprovar os cardápios, mas Elvira já tinha uma lista das preferências do coronel que não admitia variações. Passava horas no quarto de costura, remendando lençóis ou bordando monogramas em toalhas. O trabalho manual uma pequena distração para a mente que ameaçava se afogar na monotonia. Seus aposentos ficavam em uma ala separada da casa. O coronel, para seu imenso alívio, dormia em seu próprio quarto, no final do corredor. O casamento deles era uma formalidade, um arranjo social. Ele a tratava não como uma esposa, mas como uma peça de decoração cara. Uma jovem senhora que presidia sua mesa e mantinha a aparência de um lar. As interações entre eles eram mínimas e sempre formais. Nas refeições, ele falava sobre o preço do café, sobre a seca que ameaçava a colheita, ou sobre a política local. Ele não lhe dirigia perguntas pessoais, não mostrava interesse em seus pensamentos ou sentimentos. Esperava apenas que ela ouvisse em silêncio e a sentisse nos momentos certos. Ela sentia os olhos dos empregados sobre si. Eram olhares de pena, misturados com medo. Eles a tratavam com um respeito distante, mas mantinham uma barreira intransponível. Eram leais ao patrão, o homem que lhes dava o sustento, e sabiam que qualquer aproximação com a jovem patroa poderia ser mal interpretada. Helena estava cercada de pessoas, mas vivia em uma ilha de solidão. As noites eram a pior parte. O som dos grilos e dos sapos lá fora só acentuava o silêncio mortal dentro da casa. Deitada em sua cama grande e fria, Helena olhava para o teto, as sombras dançando com a luz da lua que entrava pela janela. Pensava em Carlos, imaginando o que ele estaria fazendo. Pensava em sua antiga vida, em sua casa pequena e barulhenta, no cheiro do jardim de sua mãe. As lágrimas vinham sem som, molhando o travesseiro de linho bordado. A fazenda, com seus campos vastos e seu horizonte infinito, deveria ser um lugar de liberdade, mas para Helena era a mais bela e espaçosa das prisões. Os portões de ferro na entrada não precisavam estar trancados. As grades eram invisíveis, forjadas pelo poder do coronel, pelo medo dos empregados e pela sua própria sensação de impotência. A Boa Esperança, ironicamente, era o lugar onde Helena havia perdido toda a esperança. Com o passar das semanas, Helena percebeu a verdadeira natureza de seu cativeiro. Não era uma prisão de barras de ferro, mas de controle psicológico sutil e implacável. Augusto Leite era um mestre na arte de minar a autonomia de alguém sem levantar a voz. Seu controle se manifestava nos detalhes. Certa vez, Helena apareceu para o jantar usando um vestido de um tom de vermelho vivo, uma pequena rebelião, uma tentativa de trazer um pouco de cor para sua vida cinzenta. Augusto a olhou de cima a baixo, uma sobrancelha levemente arqueada. Essa cor é chamativa, ele comentou, a voz neutra, mas o subtexto claro. Não combina com a sobriedade desta casa. Prefiro que use tons mais discretos. No dia seguinte, Dona Elvira apareceu em seu quarto com várias caixas. Dentro, vestidos novos em tons de bege, azul marinho e cinza. O vestido vermelho nunca mais foi visto. Ele controlava suas leituras. Helena amava romances,
histórias que a transportavam para outros mundos, mas Augusto desaprovava. Ficção é para mentes ociosas e sonhadoras, disse ele certa vez, ao encontrá-la lendo na biblioteca. Leia os jornais. Leia sobre economia, sobre agricultura. Coisas que importam. Ele substituiu seus livros por volumes encadernados em couro sobre a história do café e biografias de políticos. Sua conexão com o mundo exterior foi sendo cortada aos poucos. As visitas à sua família na cidade tornaram-se raras e sempre supervisionadas. Ele a acompanhava, sentando-se na sala de seus pais, sua presença imponente sufocando qualquer tentativa de conversa íntima. As cartas que ela escrevia eram deixadas abertas em sua escrivaninha para serem seladas por ele, um lembrete sutil de que sua privacidade não existia. O abuso não era físico, mas emocional. Era a maneira como ele a ignorava por dias, se ela fizesse algo que o desagradasse. O silêncio punitivo era sua ferramenta mais eficaz. Era a forma como ele a corrigia em público, na frente dos empregados, por pequenos deslizes, como derrubar um garfo ou esquecer o nome de um de seus parceiros de negócios. Minha esposa ainda é muito jovem, ele dizia com um sorriso que não alcançava os olhos. Ela tem muito a aprender. Cada palavra era uma humilhação velada, reforçando a dinâmica de poder entre o mestre e a aprendiz relutante. Ele a sufocava com presentes, joias, tecidos caros, objetos de arte. Mas esses presentes não eram dados com afeto. Eram compensações, símbolos de seu status como senhora Leite, mais um adorno para sua gaiola dourada. Helena aprendeu a odiar o brilho dos diamantes e a maciez da seda. Eram o preço de sua liberdade. Ela tentou encontrar pequenas frestas de autonomia. Começou a cuidar do jardim da capela, um pequeno pedaço de terra esquecido nos fundos da propriedade. Ali, entre as roseiras bravas e as ervas daninhas, ela podia sentir a terra sob as unhas. Podia criar beleza com as próprias mãos. Era seu único refúgio, um lugar onde a sombra do coronel não parecia alcançá-la, mas a vigilância era constante. Um dia, enquanto cavava a terra com fervor, ela ergueu o olhar e o viu, observando-a da janela de seu escritório no segundo andar. A distância não diminuía a intensidade de seu olhar. Ele estava sempre lá, sempre observando, o guardião de sua prisão, garantindo que as paredes, mesmo que invisíveis, permanecessem impenetráveis. O abuso de Augusto não deixava marcas na pele, mas criava feridas profundas na alma, cicatrizes invisíveis que sangravam para dentro. A única saída permitida e até incentivada por Augusto era a frequência à missa de domingo. Para ele, era uma questão de manter as aparências, de projetar a imagem de uma família tradicional e devota. Para Helena, era uma lufada de ar fresco, uma hora por semana em que ela podia sair da atmosfera sufocante da casa grande e sentar-se em um lugar que prometia paz. A capela da fazenda, que fora palco de seu casamento forçado, tornou-se, ironicamente, seu santuário. Era lá que Padre Miguel celebrava a missa para a família e para os poucos colonos que viviam nas terras do coronel. Padre Miguel era um homem de fé genuína e de uma percepção aguçada para as dores da alma humana. Ele observava a jovem senhora Leite a cada domingo. Via a forma como ela se encolhia quando o marido estava por perto, o jeito como seus olhos, tão jovens, carregavam uma tristeza antiga. Ele notava que ela nunca sorria, que suas respostas na missa eram sussurradas, quase inaudíveis. Após a cerimônia, enquanto Augusto discutia assuntos da fazenda com os capatazes do lado de fora, Helena costumava ficar um pouco mais na capela, arrumando as flores no altar ou simplesmente sentada em silêncio no primeiro banco. Padre Miguel começou a se aproximar dela nesses momentos, com cuidado, para não assustá-la. "As flores estão lindas, dona Helena", ele disse um dia, com um sorriso gentil. "A senhora tem um talento especial para arranjá-las." Helena corou, surpresa pela gentileza. "Obrigada, padre. É só... eu gosto de cuidar delas. O cuidado com as coisas vivas nos lembra da esperança", ele disse, a voz suave. "Mesmo no inverno mais rigoroso, sabemos que a primavera voltará." Aquelas palavras, uma metáfora tão simples, atingiram Helena com uma força inesperada. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela rapidamente as enxugou, envergonhada. O padre fingiu não notar. "Às vezes, minha filha, o inverno parece longo demais, mas a fé é a certeza de que o sol não nos esqueceu."
mesmo que não possamos senti-lo. Ele não fez perguntas diretas, não a pressionou a falar, mas em suas palavras, em seu olhar compassivo, Helena sentiu uma permissão para sentir. Sentiu que ali, naquele pequeno espaço sagrado, sua dor era vista e validada. Aos poucos, uma confiança frágil começou a se formar entre eles. Helena passou a esperar por aqueles breves momentos após a missa. Ela nunca falou abertamente sobre sua infelicidade ou sobre o controle do marido. A lealdade forçada e o medo ainda eram muito fortes, mas ela falava sobre saudades de sua mãe, sobre o jardim que cuidava, sobre a solidão. Padre Miguel ouvia com paciência. Ele se tornou uma figura paterna, um confidente silencioso. Ele lhe emprestava livros de sua própria biblioteca, poesia, contos, vidas de santos, volumes que falavam de resiliência, fé e da força do espírito humano. Eram livros que ela lia às escondidas, à noite, à luz de um pequeno abajur, e que alimentavam uma parte de sua alma que Augusto tentava matar de fome. A amizade com o padre não quebrou as grades de sua gaiola, mas colocou uma pequena chave em sua mão. Uma chave que ainda não abria nenhuma porta, mas que lhe dava a esperança de que um dia uma fechadura pudesse ser encontrada. Ele era a prova de que a bondade ainda existia no mundo, mesmo nas sombras da fazenda Boa Esperança. Enquanto Helena vivia sua vida de silêncios e regras na fazenda, na cidade, o coração de Carlos Ferreira continuava a bater no ritmo da ausência dela. Os primeiros meses após o casamento foram um borrão de raiva e impotência. Cada vez que o Ford Galaxy preto do coronel passava pela rua, um nó se formava em seu estômago. Ele via a opulência do carro e sentia a pequenez de suas próprias mãos, sujas de graxa, incapazes de lutar contra tanto poder. Ele se jogou no trabalho, tentando exaurir o corpo para silenciar a mente. Passava horas extras na oficina, o barulho do motor e o cheiro de óleo sendo seus únicos companheiros. Mas à noite, no silêncio de seu quarto, a imagem de Helena o assombrava. O sorriso dela, o som de sua risada, o jeito como seus olhos brilhavam quando falava de seus sonhos. Ele evitava passar pela antiga casa dos Martins. Evitava a praça, o cinema, o riacho. Cada canto da cidade era um gatilho, uma lembrança dolorosa do que havia perdido. Seus amigos tentavam animá-lo, chamando-o para ir ao bar, para jogar futebol. Ele ia, mas seu espírito não estava presente. Ele era um fantasma em sua própria vida. Houve um dia em que ele a viu. Foi durante uma das raras visitas de Helena à cidade. Ela estava saindo do armazém de seu pai, acompanhada pelo coronel. Carlos estava do outro lado da rua, e seu coração parou. Ela usava um vestido azul marinho, a cor severa contrastando com a juventude de seu rosto. Ela parecia mais magra, mais pálida. Seus ombros estavam curvados, como se carregasse um peso invisível. Seus olhos, que antes dançavam com vida, estavam opacos e distantes. Seus olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Naquele instante, Carlos viu tudo: a tristeza, a solidão, o pedido de socorro silencioso. Ele deu um passo à frente, um impulso de correr até ela, de arrancá-la das mãos daquele homem. Mas o olhar de Helena, naquele mesmo instante, mudou. Havia pânico nele, um medo claro que o paralisou. Ela desviou o rosto rapidamente e entrou no carro, sem olhar para trás. Naquele momento, Carlos entendeu. Sua raiva impotente começou a se transformar em outra coisa, uma determinação fria e paciente. Fugir não era uma opção. Confrontar o coronel era suicídio. Mas desistir dela? Nunca. Ele parou de se afogar na autopiedade e começou a construir. Trabalhava com um foco renovado, economizando cada tostão. Ele não estava mais apenas construindo uma oficina para si mesmo. Estava construindo um porto seguro. Um lugar para o qual, um dia, de alguma forma, Helena pudesse voltar. Sua única conexão com ela era através das notícias que sua mãe conseguia com Dona Lúcia, em encontros furtivos na igreja ou no mercado. Eram migalhas de informação. Ela está bem, mas muito quieta. O coronel não a deixa sair sozinha. Cada migalha alimentava sua esperança e sua paciência. Nas noites mais difíceis, ele caminhava até o ipê amarelo perto do riacho. A árvore, agora desprovida de flores, parecia tão nua e solitária quanto ele se sentia. Ele tocava o tronco áspero e se lembrava da promessa que fizeram ali. Não era uma promessa quebrada.
Era uma promessa adiada. Eu estou aqui, Helena. Ele sussurrava para o vento. Eu vou esperar. O tempo que for preciso. O amor de Carlos não morreu. Ele se transformou. Deixou de ser a aquarela ensolarada da juventude e se tornou uma pintura a óleo, com camadas mais profundas, cores mais sóbrias, mas com uma força e uma permanência que nem a distância nem o poder do coronel poderiam apagar. A monotonia na fazenda era um veneno lento que entorpecia os sentidos e a vontade. Helena se movia pelos dias como uma autômata, cumprindo suas tarefas com uma eficiência vazia. O jardim da capela era seu único consolo, o único lugar onde ela sentia que podia respirar. Em uma tarde particularmente abafada de verão, a casa estava mergulhada em seu silêncio habitual. O coronel estava em seu escritório, imerso em seus livros de contabilidade. Helena, encarregada por Dona Elvira de espanar os bibelôs da sala de estar, movia-se com cuidado entre os móveis pesados. A prateleira acima da lareira era um altar para as memórias de Augusto, embora ele nunca falasse sobre elas. Havia fotografias em preto e branco de seus pais, troféus de caça, e em um lugar de destaque, a boneca de porcelana alemã. Era uma peça antiga, que pertencera à sua mãe. O coronel nunca a tocava, mas seus olhos frequentemente se demoravam nela, com uma expressão indecifrável. Os empregados tinham um medo supersticioso de limpar perto dela. Helena pegou a boneca com um cuidado extremo. O vestido de renda estava amarelado pelo tempo, e o sorriso pintado em seus lábios de biscuit parecia um pouco assustador. Enquanto passava o espanador delicadamente em seu rosto de porcelana, um espirro súbito e violento a pegou de surpresa. Foi um ato involuntário, uma reação à poeira fina que subia dos tapetes. O espirro fez seu corpo se contrair. Suas mãos, por uma fração de segundo, perderam a firmeza. A boneca escorregou. O tempo pareceu desacelerar. Helena observou, impotente, a figura de porcelana cair em câmera lenta. O som que fez ao se chocar com a soleira de mármore da lareira não foi alto, mas pareceu ecoar pela casa como um tiro. Um som seco, final. Ela olhou para os cacos no chão. A cabeça da boneca rolara para perto de seus pés. Um dos olhos de vidro se soltara e a encarava do chão. O pânico gelado subiu por sua espinha. Ela sabia, com uma certeza absoluta, que havia cruzado uma linha invisível. Havia quebrado não apenas um objeto, mas um tabu. O som, embora não tão alto, foi suficiente. A porta do escritório no andar de cima se abriu. Passos pesados e deliberados desceram a escada. Cada passo era uma batida em seu coração acelerado. E então, ele estava lá, parado na entrada da sala, o olhar passando dos cacos no chão para o rosto pálido de Helena. O ar ficou rarefeito. O silêncio que se seguiu foi o mais aterrorizante que ela já experimentara. Foi o silêncio que precedeu a tempestade. O momento de calmaria antes do mundo acabar. Foi esse o momento que deu início à cena que mudaria tudo. A cena em que a voz baixa e trovejante dele a acusou de negligência e desrespeito. A cena em que, pela primeira vez, a mola de seu espírito, comprimida por meses de medo e submissão, finalmente se soltou. Ela olhou para os fragmentos da boneca, um símbolo de uma infância que não era dela, de uma feminilidade frágil e ornamental que lhe fora imposta, e viu a si mesma, quebrada. Mas, ao contrário da boneca, seus pedaços ainda tinham vida, e naquele momento, impulsionada por um desespero que se transformou em coragem, ela decidiu que não permitiria que ele a varresse para debaixo do tapete como cacos inúteis. Quando ela ergueu o queixo e disse não, o senhor não vai falar comigo nesse tom, não mais. Não foi apenas um ato de desafio, foi um ato de sobrevivência. Foi o som de sua alma, por tanto tempo silenciada, finalmente encontrando sua voz. O soluço do coronel Augusto Leite foi um som alienígena naquela casa, um som de fraqueza vindo do epicentro do poder. Helena ficou paralisada, o desafio e a raiva se dissipando e dando lugar a um choque atordoado. Ela observou o homem grande, encolhido na poltrona, os ombros sacudindo com soluços silenciosos e violentos. A fortaleza havia ruído. Ele não havia mais. Seus olhos, por trás das mãos que cobriam o rosto, estavam voltados para dentro, para uma paisagem de sua memória que ele passara a vida inteira tentando pavimentar e esquecer. A boneca quebrada fora o gatilho, mas o verdadeiro detonador fora o desafio nos olhos de Helena.
Aquela faísca de rebelião em um rosto jovem e assustado o transportou de volta para a cozinha de sua infância. Ele tinha 8 anos. Sua mãe, uma mulher gentil e frágil, deixara uma panela de leite ferver e derramar sobre o fogão. Seu pai, um homem de temperamento explosivo e mãos pesadas, cuja frustração com as safras ruins e as dívidas se manifestava em tirania doméstica, explodiu. Augusto reviveu a cena com uma clareza aterrorizante. O cheiro de leite queimado, a voz de seu pai, um rugido que fazia as paredes tremerem. E sua mãe, encolhida, tentando se desculpar, até que em um ato de desespero similar ao de Helena, ela sussurrou: "Por favor, não grite, não na frente do menino." Essa pequena centelha de resistência só enfureceu mais o pai. Ele ergueu a mão. O pequeno Augusto, escondido atrás da porta, viu o terror nos olhos da mãe e sentiu uma impotência que o marcou para sempre. Ele se prometeu, naquele dia, que nunca seria fraco, que nunca seria a vítima. Ele seria o homem que erguia a mão, não aquele que se encolhia de medo. Ao longo dos anos, ele construiu sua vida sobre essa promessa distorcida. A dureza, o controle, a intolerância à fraqueza, nos outros e em si mesmo, tornaram-se sua armadura. Ele confundiu poder com força e controle com respeito. Ele se tornou a imagem espelhada do homem que mais temia e odiava, seu próprio pai. O álcool, que ele usava para anestesiar as memórias e a solidão, apenas afiava as arestas de seu temperamento, tornando-o mais parecido com o fantasma que o assombrava. Agora, na sua própria sala, vendo o mesmo medo nos olhos de Helena que vira-nos de sua mãe, ele se confrontou com a verdade monstruosa. Ele não havia escapado de seu passado. Ele o havia recriado. Ele era o tirano. A mão erguida era a sua, a voz trovejante era a sua, e a jovem à sua frente era a vítima, assim como sua mãe fora. A percepção o quebrou. O colapso não foi apenas sobre a boneca, ou sobre Helena. Foi o desmoronamento de uma vida inteira de negação. A armadura, forjada no medo de uma criança de 8 anos, finalmente se estilhaçou, revelando o menino assustado e impotente que ainda vivia lá dentro. Helena, observando a cena, sentiu seu medo ser lentamente substituído por uma emoção confusa e inesperada: compaixão. Ela via ali não o coronel todo-poderoso, mas um homem quebrado, assombrado por demônios que ela não conseguia entender. Com passos hesitantes, ela se aproximou, não para confortá-lo, mas movida por um instinto humano básico. Ela se ajoelhou no chão e, com as mãos trêmulas, começou a recolher os cacos de porcelana, um por um. Um ato simples, de ordem em meio ao caos. Um gesto que, sem que ela soubesse, era a primeira pá de terra em um túmulo que precisava ser fechado, e o primeiro tijolo na construção de uma ponte improvável. Nos dias que se seguiram ao colapso de Augusto, a atmosfera na fazenda Boa Esperança mudou drasticamente. O medo tenso e onipresente foi substituído por uma quietude estranha e desconfortável. Era como a calmaria que se segue a uma tempestade devastadora, onde o ar está limpo, mas os destroços ainda estão por toda parte. Augusto se trancou em seu escritório por 2 dias inteiros. As refeições eram deixadas à sua porta e recolhidas intactas horas depois. O som que vinha de lá não era de raiva, mas de um silêncio profundo, pesado. Helena, por sua vez, sentia-se à deriva. A rotina que a aprisionava, mas que também lhe dava uma estrutura previsível, havia se desfeito. Ela se movia pela casa sentindo-se como uma intrusa, os empregados a observando com olhares confusos e curiosos. Quando Augusto finalmente emergiu de seu escritório, ele parecia um homem diferente. Estava mais velho, os ombros curvados não pela idade, mas por um peso recém-descoberto. Havia olheiras escuras sob seus olhos, e a arrogância em sua postura havia desaparecido, substituída por uma vulnerabilidade desconcertante. No jantar daquela noite, o silêncio à mesa era diferente. Não era o silêncio opressivo de antes, mas um silêncio hesitante, cheio de palavras não ditas. Pela primeira vez, Augusto olhou para Helena. Realmente olhou para ela. E não havia julgamento ou posse em seu olhar. Havia uma pergunta, uma incerteza. "O padre virá amanhã", ele disse, a voz rouca pelo desuso. Eu o chamei. Helena apenas assentiu, o coração batendo um pouco mais rápido. Ela não sabia o que esperar. No dia seguinte, Padre Miguel chegou.
Ele não foi recebido na sala de visitas como de costume, mas foi levado diretamente ao escritório do coronel. A porta se fechou, e por mais de 3 horas, Helena ouviu o som abafado de vozes vindas de lá. A voz do padre, calma e constante, e a de Augusto, entrecortada, às vezes elevando-se em angústia, outras vezes caindo em um murmúrio inaudível. Quando a porta se abriu, o rosto do padre estava sério, mas havia uma luz de esperança em seus olhos. Augusto permaneceu em seu escritório. O padre pediu para falar com Helena a sós, no jardim da capela. Minha filha, começou ele, sentando-se ao lado dela em um banco de pedra. Algo muito profundo aconteceu. O coronel, ele está confrontando demônios muito antigos. Demônios de sua infância. Ele não entrou em detalhes, respeitando a confissão, mas explicou a Helena que a reação dela no dia da boneca quebrada havia sido um espelho que forçou Augusto a ver uma imagem de si mesmo que ele não podia mais ignorar. Ele está cheio de vergonha e arrependimento, Helena. Mas um homem como ele não sabe como expressar isso. Ele não sabe como mudar da noite para o dia. Isso levará tempo. O padre olhou para ela com uma compaixão imensa. Eu sei que não é sua responsabilidade, mas peço que tenha paciência. Não por ele, necessariamente, mas por você. Uma mudança está a caminho. Precisamos ter fé. Naquela noite, algo inédito aconteceu. Durante o jantar, Augusto serviu o vinho no copo de Helena antes de servir o seu. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que quebrava a hierarquia que ele mesmo estabelecera. A comida está boa, ele disse, olhando para o prato. Sim, respondeu Helena, surpresa. Um silêncio. E então, você sente falta de seus pais? A primeira pergunta pessoal que ele lhe fizera em meses, a pegou desprevenida. Sim, ela sussurrou. Sinto. Ele apenas assentiu, mas algo na atmosfera havia mudado para sempre. A tempestade havia passado, e agora, sob um céu incerto, eles teriam que aprender a navegar nas águas desconhecidas de uma frágil e improvável trégua. Os destroços ainda estavam lá, mas pela primeira vez, havia a possibilidade de reconstrução. Padre Miguel tornou-se uma presença constante, mas discreta, na fazenda nas semanas seguintes. Suas visitas não eram mais apenas para a missa de domingo. Ele vinha 1 ou 2 vezes durante a semana, a convite de Augusto, e passava horas trancado com ele no escritório. A fazenda inteira sabia que o padre não estava ali para falar de negócios ou do tempo, mas para cuidar de assuntos da alma. Para Augusto, o padre era mais do que um confessor. Era um guia em um território desconhecido e aterrorizante, o da vulnerabilidade. Acostumado a dar ordens e a ter controle absoluto, Augusto não tinha ferramentas para lidar com a culpa e o remorso que o consumiam. Ele lutava contra o hábito de uma vida inteira de reprimir emoções, de ver a gentileza como fraqueza. Eu não sei como consertar isso, padre. Augusto confessou em uma dessas sessões, a voz embargada. Eu a tratei como meu pai tratava minha mãe, como um objeto, uma posse. Eu vejo o rosto dele no espelho agora. A primeira penitência, Augusto, é o reconhecimento do pecado. E você já fez isso, respondeu o padre com calma. A mudança não é um evento, é um processo. Começa com pequenos atos. A redenção não está em apagar o passado, pois isso é impossível. Está em construir um futuro diferente, baseado no respeito e na caridade. O padre o aconselhou a parar de beber. O conhaque, que era seu companheiro constante, era também o combustível de seus piores impulsos, o anestésico que o impedia de sentir de verdade. Com uma dificuldade imensa, Augusto começou a diminuir, a substituir a dose do fim de tarde por um copo de água, a mão tremendo ao negar o velho hábito. Padre Miguel também atuava como uma ponte para Helena. Ele a encontrava no jardim, conversando com ela enquanto ela cuidava de suas flores. Ele nunca a pressionou a perdoar Augusto, nem minimizou o sofrimento que ela passara. Em vez disso, ajudou-a a entender o processo pelo qual o marido estava passando, não para desculpá-lo, mas para que ela pudesse se proteger e, talvez, deixar de ter medo. Ele está tentando, Helena, disse o padre um dia. É como um homem que passou a vida inteira em um quarto escuro e, de repente, abrem-se as janelas. A luz machuca seus olhos. Ele não sabe como andar, como ver as coisas como elas são. Ele vai tropeçar, vai cometer erros. Eu tenho medo, padre, Helena admitiu, a voz baixa. Medo de que a escuridão volte.
O medo é natural, mas você também mudou, minha filha. Você encontrou sua voz naquele dia. Não a perca mais. A força que você demonstrou não foi um acidente. Ela sempre esteve aí, adormecida. Agora ela está desperta. Essas conversas eram um bálsamo para Helena. O padre a ajudava a processar suas emoções confusas. A raiva, o ressentimento, mas também aquela estranha compaixão pelo homem que a aterrorizara. Ele a ensinou que era possível sentir tudo isso ao mesmo tempo, que o coração humano era complexo. Ele a encorajou a retomar suas leituras, a voltar a bordar, não como uma obrigação, mas por prazer. Aos poucos, Helena começou a reocupar os espaços de sua própria vida, que haviam sido colonizados pelo controle de Augusto. O padre era o mediador silencioso, o farol naquela transição difícil. Para Augusto, era o confessor que o guiava para fora de sua escuridão autoimposta. Para Helena, era o conselheiro que a ajudava a encontrar a força para não se afogar na escuridão dele. Sem sua sabedoria e paciência, a frágil trégua na fazenda Boa Esperança certamente teria se despedaçado. A mudança de Augusto Leite não foi um trovão, mas uma chuva fina e persistente. Foram os pequenos gestos, as mudanças sutis na rotina, que começaram a redesenhar o mapa emocional da fazenda. A primeira grande mudança foi na mesa de jantar. Certa noite, em vez de falar sobre a cotação do café, ele se virou para Helena e perguntou: "Como foi o seu dia?" A pergunta simples a deixou sem palavras por um instante. Ela nunca tivera que responder a isso antes. Hesitante, ela falou sobre o jardim, sobre uma roseira nova que estava brotando. Ele ouviu. Realmente ouviu, sem interromper, sem desviar o olhar. Ao final, ele disse: "Isso é bom. O jardim está mais bonito desde que você começou a cuidar dele." Foi o primeiro elogio que ele lhe fez. Ele começou a deixar a porta de seu escritório aberta. Um convite simbólico, que quebrava a barreira física e emocional que ele sempre mantivera. Um dia, Helena passou pelo corredor e o ouviu ouvindo música no rádio. Uma valsa antiga. Era um som de vida em um espaço que sempre fora o reduto do trabalho e do silêncio. O controle sobre ela começou a afrouxar. Ele sugeriu que ela fosse visitar seus pais. Sozinha. "Vá, fique a tarde toda se quiser. Diga a Elvira para pedir ao motorista que a leve." A oferta de liberdade era tão inesperada que Helena mal conseguiu acreditar. A primeira visita que fez sozinha foi estranha, mas libertadora. Ela pôde abraçar sua mãe e chorar em seu colo, contar-lhe sobre as mudanças, sobre sua confusão, sem a sombra do coronel pairando sobre elas. Ele parou de criticá-la, parou de corrigi-la. Começou a usar palavras como "por favor" e "obrigado". Para os empregados, que observavam tudo em silêncio, era como ver o sol nascer no oeste. O medo que eles sentiam do patrão começou a ser substituído por um respeito cauteloso e, eventualmente, por uma admiração relutante. O homem estava tentando. Um dos momentos mais significativos aconteceu na biblioteca. Augusto encontrou Helena lendo um dos romances que Padre Miguel lhe emprestara. Em vez da desaprovação de antes, ele apenas a observou por um momento. "Sobre o que é a história?" ele perguntou. Helena, surpresa, resumiu o enredo. Ele ouviu com atenção. "Parece interessante", disse ele, e saiu, deixando-a com seu livro. No dia seguinte, ele mesmo apareceu com um volume em suas mãos. Não era um livro sobre agricultura. Era um romance de Érico Veríssimo. "O padre me recomendou", disse ele quase envergonhado. "Disse que me faria bem." Eles não se tornaram amigos, nem confidentes. A distância e o passado ainda eram um abismo entre eles, mas uma nova forma de convivência começou a surgir. Uma convivência baseada em um respeito mútuo e silencioso. Ele estava tentando se redimir através de ações, não de palavras. E ela, com uma generosidade que nem ela sabia que possuía, estava lhe dando o espaço para tentar. Helena começou a sentir algo que não sentia há muito tempo: segurança. O medo constante de dizer ou fazer a coisa errada havia desaparecido. A casa, antes uma prisão, começava a se parecer com um lar estranho e melancólico talvez, mas um lugar onde ela podia respirar. A chuva fina da mudança de Augusto estava lentamente, fazendo com que pequenas flores de esperança começassem a brotar no solo árido de sua vida. Os meses se transformaram em um ano.
A nova dinâmica na fazenda se solidificou. Augusto se tornou um homem mais quieto, mais reflexivo. Helena, por sua vez, floresceu na ausência do medo. Ela não era mais a menina assustada que chegara ali. Havia uma nova segurança em seu porte, uma clareza em seu olhar. Ela administrava a casa com uma competência tranquila, era gentil com os empregados, e sua presença trazia uma leveza que a fazenda nunca conhecera. O relacionamento deles se estabeleceu em um território neutro e respeitoso. Eles eram companheiros de casa, compartilhando refeições e conversas educadas sobre o dia a dia. Ele se interessava por seu jardim. Ela perguntava sobre a colheita. Era um arranjo funcional, pacífico, mas não era um casamento. O afeto, a intimidade, o amor, esses eram fantasmas que assombravam os corredores da casa grande. Ambos sabiam disso, mas nenhum dos dois ousava tocar no assunto. Estavam presos em um limbo, uma espécie de purgatório conjugal. O casamento que fora uma tirania agora era uma formalidade vazia. Helena, agora com 18 anos, estava no auge de sua juventude. A paz que encontrou na fazenda lhe permitiu voltar a sonhar, mas seus sonhos eram agora tingidos de melancolia. Ela pensava em Carlos. O que seria de sua vida se ela estivesse com ele? Teria a casa com a varanda? Os filhos com os olhos dele? Ela se sentia culpada por esses pensamentos, mas não conseguia evitá-los. Ela estava vivendo uma vida que não era sua, em uma paz que fora comprada com a sua felicidade. Augusto, por sua vez, era assombrado pela culpa. Ele olhava para Helena e via a juventude que ele havia roubado. Via a mulher vibrante que ela poderia ser, presa a um homem velho e quebrado, que carregava o fardo de um passado sombrio. A presença dela em sua casa, antes um símbolo de seu poder, era agora um lembrete constante de seu maior erro. A paz que ele encontrou em sua transformação era incompleta, pois se baseava no sacrifício dela. A pergunta pairava no ar, não dita, mas sentida por ambos, pelo padre Miguel e até pelos empregados mais atentos. E agora? O que seria do futuro deles? Helena passaria o resto de sua vida como cuidadora e companheira platônica de um homem que a comprou? Augusto viveria para sempre com o peso de manter cativa a mulher que fora o catalisador de sua própria salvação? Era uma situação insustentável, um equilíbrio delicado que não poderia durar para sempre. Eles haviam consertado o presente, mas o futuro permanecia uma página em branco, manchada pela tinta indelével do passado. Algo teria que ceder. A redenção de Augusto exigia um passo final, um sacrifício que ele ainda não sabia se teria a coragem de fazer. E a liberdade de Helena dependia desse passo. A pergunta silenciosa ecoava na casa grande, esperando por uma resposta que apenas um deles poderia dar. A resposta para a pergunta silenciosa veio de uma direção inesperada. Em sua jornada de autoexame, guiado pelas conversas com Padre Miguel, Augusto foi forçado a confrontar não apenas os demônios de sua infância, mas também os de sua vida adulta. E o maior fantasma de seu passado não era seu pai, mas sua primeira esposa, Carmen. Um nome que não era pronunciado na fazenda há mais de 20 anos. Ela fora a esposa de sua juventude, uma mulher forte e de espírito livre, que se casara com um jovem Augusto cheio de ambição. Mas com o tempo, a sombra do pai dele começou a crescer sobre seu casamento. O controle, a rigidez, o temperamento explosivo alimentado pelo álcool. Carmen aguentou por anos, até que, incapaz de suportar mais, ela o deixou. Foi um escândalo na época. Ela simplesmente fez as malas e partiu para a capital, para viver com uma irmã, deixando para trás um marido humilhado e furioso. Augusto, em sua arrogância, nunca a procurou. Apagou-a de sua vida, de suas conversas, e se fechou ainda mais em sua amargura. Agora, ele percebia que a forma como tratou Carmen foi o primeiro grande ato de sua tirania. Ele a culpou por tudo, quando, na verdade, ela apenas fugia do mesmo monstro que ele se tornara. A redenção, ele entendeu, não seria completa enquanto ele não fizesse as pazes com aquele capítulo de sua vida. Com a ajuda do padre, que usou os contatos da igreja, ele a encontrou. Carmen vivia uma vida simples em São Paulo. Nunca se casara novamente. Augusto escreveu uma carta, a mais difícil de sua vida. Não pedia que ela voltasse. Não oferecia desculpas vazias. Ele apenas contava sua história, sua transformação, e pedia seu perdão.
A resposta veio na forma de uma visita. 2 semanas depois, um táxi parou em frente à casa grande, e dela desceu uma mulher de seus 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos cortados curtos e olhos que, apesar das rugas, ainda continham uma faísca de desafio. Era Carmen. A chegada dela foi um choque para todos, especialmente para Helena, que mal sabia de sua existência. O encontro entre Augusto e Carmen foi privado, no escritório. Eles conversaram por horas. Quando saíram, não havia sorrisos, mas havia uma paz, um entendimento. As feridas eram muito antigas para serem curadas completamente, mas o perdão havia sido concedido. Carmen ficou na fazenda por alguns dias, a convite de Augusto, e foi ela quem finalmente deu voz à pergunta que todos evitavam. Em uma conversa a sós com Helena na varanda, enquanto observavam o pôr do sol, Carmen a olhou com uma empatia profunda. "Você é uma boa moça, Helena", disse ela, a voz firme. Fez por ele o que ninguém mais conseguiu. Abriu os olhos dele, mas este não é o seu lugar. Helena baixou o olhar, o coração apertado. "Eu sei o que é viver nesta casa com ele. Como ele era", continuou Carmen. "E eu sei que ele mudou. Mas a dívida que ele tem com você não pode ser paga mantendo-a aqui. A verdadeira redenção dele será libertar você." Carmen também conversou com Augusto. Foi dura, mas justa. "Se você realmente mudou, Augusto, prove. Deixe essa menina viver a vida dela. Ela já pagou por seus pecados. Deixe-a ir." As palavras de Carmen foram o empurrão final que Augusto precisava. Ele finalmente entendeu que manter Helena ao seu lado, mesmo com todo o respeito e cuidado, era apenas uma forma mais branda de egoísmo. A redenção não era sobre ele se sentir melhor. Era sobre reparar o mal que havia feito. E a única reparação possível era devolver a Helena o que ele lhe havia tirado: seu futuro. Alguns dias após a partida de Carmen, Augusto chamou Helena e Padre Miguel para uma reunião em seu escritório. O ambiente, que já fora palco de tanta intimidação e, mais tarde, de uma confissão dolorosa, agora era o cenário do ato final da transformação do coronel. Augusto estava de pé perto da janela, olhando para os campos que eram o seu reino. Ele se virou para Helena, e em seus olhos havia uma clareza e uma determinação que ela nunca vira antes. "Helena", ele começou, a voz firme, mas suave. "Eu a trouxe para esta casa por razões egoístas, para preencher um vazio em minha vida e para satisfazer meu orgulho. Eu a tratei sem o respeito e a dignidade que você merecia. Eu lhe roubei sua juventude e seus sonhos, e por isso eu peço o seu perdão." As palavras pairaram no ar, carregadas com o peso de tudo o que haviam vivido. Helena sentiu as lágrimas vindo aos olhos, mas não eram de tristeza. Eram de alívio. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. "Padre Miguel me ensinou que o arrependimento sem reparação é vazio", continuou Augusto. "E eu passei as últimas semanas pensando em como reparar o dano que lhe causei. E só há uma maneira." Ele fez uma pausa, respirando fundo. "Nosso casamento foi um erro, uma farsa perante Deus e os homens. Com a ajuda do padre, eu já entrei com os papéis na cúria para a anulação. Eles concordaram, dadas as circunstâncias. Em pouco tempo você será, legal e religiosamente, uma mulher solteira. Livre." A palavra livre ecoou na mente de Helena. Era algo que ela nem ousava mais sonhar. "Mas não vou simplesmente mandá-la de volta para a casa de seus pais", disse ele. "A transação que fiz com seu pai foi vergonhosa, e não vou permitir que você sofra as consequências disso. Eu comprei a pequena casa no final da Rua das Flores, na cidade. Aqui tem um jardim grande nos fundos. Eu a coloquei em seu nome. É sua. E também abri uma conta no banco para você, com o suficiente para que você nunca precise depender de ninguém, para que possa recomeçar sua vida com segurança e independência." Helena estava atônita. Não era apenas liberdade. Era um ato de genuína restituição. Ele não estava apenas abrindo a porta da gaiola, estava lhe dando asas para voar. "Eu não posso aceitar", ela começou a dizer, mas ele a interrompeu. "Pode e vai. Não é um presente, Helena, é uma dívida. A menor das dívidas que tenho com você. Você me deu algo que nenhum dinheiro pode comprar. Você me mostrou o homem que eu havia me tornado, e me deu a chance de tentar ser alguém melhor. Você me salvou de mim mesmo. Agora, é minha vez de lhe dar a chance de se salvar de mim." Padre Miguel, que observava tudo em silêncio,
Tinha um sorriso sereno no rosto. Na semana seguinte, Helena fez as malas. Não havia tristeza na despedida, apenas uma profunda e silenciosa gratidão. Ao sair da casa grande pela última vez, ela se virou e olhou para Augusto, que a observava da varanda. Eles não se abraçaram, não trocaram palavras de afeto. Apenas um aceno de cabeça, um reconhecimento mútuo da jornada dolorosa que haviam percorrido juntos e separados. Quando o carro passou pelos portões da fazenda Boa Esperança, Helena respirou fundo. Era o primeiro hausto de ar verdadeiramente livre em mais de um ano. Ela não estava voltando para a vida que deixara para trás. Ela estava indo em direção a uma vida nova. Uma vida que, pela primeira vez, seria escrita por suas próprias mãos. A pequena casa na Rua das Flores era tudo o que Augusto prometera. Modesta, mas charmosa, com paredes recém-pintadas de branco e janelas azuis. E nos fundos, um grande quintal de terra fértil, esperando para ser transformado em um jardim. Helena passou os primeiros dias em um estado de torpor feliz, limpando, arrumando, tornando aquele espaço seu. Sua mãe a visitava todos os dias, trazendo mudas de suas rosas e ajudando-a a se instalar. O relacionamento com seu pai ainda era tenso, mas ele a visitou uma vez, os olhos cheios de uma vergonha que as palavras não conseguiam expressar. Helena o perdoou em silêncio, mas em seu coração havia uma questão não resolvida. Carlos. Ela não sabia o que esperar. 1 ano e meio havia se passado. Seria ele o mesmo? Sentiria ele o mesmo? O medo da rejeição ou da mudança a paralisava. Foi sua mãe quem tomou a iniciativa. Ele ainda espera por você, minha filha, disse ela um dia, com ternura. Todo mundo na cidade sabe. Aquele rapaz tem um coração de ouro, com o coração batendo descontroladamente. Helena caminhou pelas ruas familiares de sua cidade. O sol da tarde era quente. O ar cheirava a terra e flores, cheiros de casa. Ela foi em direção ao riacho, ao lugar do ipê amarelo, e ele estava lá. Carlos estava sentado na margem, jogando pedrinhas na água, exatamente como faziam antigamente. Ele parecia mais velho, o rosto mais anguloso, os ombros mais largos pelo trabalho. Mas quando ele se virou e a viu, seus olhos eram os mesmos, a mesma escuridão calorosa, que agora se encheu de uma mistura de choque, incredulidade e uma alegria avassaladora. Ele se levantou devagar, como se temesse que ela fosse uma miragem. Helena? Ele sussurrou. Ela sorriu. Um sorriso trêmulo, cheio de lágrimas. Oi, Carlos. Foi tudo o que precisaram dizer. Ele atravessou a distância entre eles em poucos passos e a envolveu em seus braços. Helena se agarrou a ele, enterrando o rosto em seu peito, inalando o cheiro familiar de sabão e um leve toque de graxa. O cheiro de casa, o cheiro de segurança, o cheiro de amor. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, o mundo ao redor desaparecendo. Não havia perguntas sobre o coronel, sobre a fazenda. Aquele momento era apenas sobre eles, sobre o reencontro. Quando finalmente se afastaram, ele segurou o rosto dela entre as mãos, seus polegares enxugando as lágrimas dela. Eu esperei, ele disse, a voz embargada. Eu disse que esperaria. Eu sei, respondeu ela. Eu senti. Eles se sentaram sob o ipê, de mãos dadas, e conversaram por horas. Helena lhe contou tudo. Não os detalhes dolorosos da opressão, mas a história da transformação, da redenção de Augusto e de sua liberdade. Carlos ouviu com uma maturidade e uma compreensão que a comoveram. Ele não demonstrou raiva ou ciúme, apenas alívio por ela estar segura, por ela estar de volta. Ele lhe contou sobre seus próprios planos. A oficina de seu pai agora era dele, e ele estava expandindo. E ele lhe mostrou um pedaço de papel amassado que tirou do bolso. Era o desenho de uma casa com uma varanda grande. Eu nunca parei de planejar, Helena, disse ele, os olhos brilhando. Eu só estava esperando a dona da casa voltar. O amor deles não era mais uma aquarela delicada. Havia sido testado pelo fogo, pela distância e pelo tempo, e havia emergido mais forte, mais profundo, mais resiliente. Naquele final de tarde, à beira do riacho, sob a testemunha silenciosa de um ipê amarelo, Helena Martins e Carlos Ferreira finalmente começaram a reescrever o futuro que lhes fora roubado. O segundo casamento de Helena não poderia ter sido mais diferente do primeiro. Aconteceu 6 meses depois de seu retorno, em uma manhã ensolarada de primavera.
A cerimônia foi na igreja da matriz, a mesma onde eles trocavam olhares na adolescência. A igreja estava cheia, não de estranhos poderosos, mas de amigos, vizinhos e familiares. Pessoas que os viram crescer e que torceram por seu amor. Helena entrou na igreja de braços dados com seu pai. Desta vez, o gesto não era de entrega, mas de reconciliação. Havia lágrimas nos olhos de seu Geraldo, mas eram de felicidade e alívio. Helena usava um vestido simples, que ela mesma ajudara a costurar, e carregava um buquê de rosas colhidas do jardim de sua mãe. No altar, Carlos a esperava. Seu terno estava impecavelmente alinhado, mas suas mãos, embora limpas, ainda mostravam os calos de seu trabalho. Eram as mãos que construiriam o futuro deles. Quando ele a viu, um sorriso radiante iluminou seu rosto. Um sorriso que era só para ela. O sim que Helena disse desta vez não foi um sussurro de rendição, mas uma declaração de alegria, alta e clara, que ecoou pela igreja. O beijo que se seguiu foi cheio de promessas e de um amor que havia vencido o impossível. A festa foi no quintal da nova casa de Helena, que em breve seria a casa deles. Havia música, comida simples e farta, e risadas que enchiam o ar. Era uma celebração da vida, da resiliência e do amor verdadeiro. Eles construíram sua vida juntos, tijolo por tijolo. Carlos expandiu a oficina, tornando-se o mecânico mais respeitado da região. Helena transformou seu quintal em um jardim exuberante, famoso por suas flores. Ela nunca mais bordou por obrigação, mas por prazer, criando peças que eram vendidas no armazém de seu pai. A casa com a varanda grande foi construída, não perto do riacho, mas ao lado da casa que Helena já possuía, unindo as duas propriedades. E ela a encheu com o cheiro de pão caseiro e com o som das vozes de seus filhos. Tiveram 4, exatamente como haviam sonhado. 2 meninos e 2 meninas, uma delas com os olhos castanhos e doces da mãe. Eles não se esqueceram do passado. Sabiam que a felicidade deles fora construída sobre fundações dolorosas. Ocasionalmente, chegavam notícias da fazenda Boa Esperança. Augusto Leite e Carmen haviam se reaproximado. Ela não voltou a viver com ele como esposa, mas se tornou sua companheira, cuidando dele na velhice. Juntos, eles encontraram uma forma de paz, de fechar o círculo de suas próprias vidas. Augusto nunca mais procurou Helena, respeitando sua nova vida. Mas todos os anos, no aniversário dela, um grande buquê de orquídeas raras, sem cartão, era entregue em sua porta. Era seu silencioso e perpétuo pedido de desculpas. A vida de Helena e Carlos não foi um conto de fadas. Tiveram suas lutas, suas dificuldades, como qualquer casal, mas eles tinham um ao outro. Tinham um amor que fora forjado na adversidade e que era o alicerce inabalável de sua família. Eles ensinaram a seus filhos sobre a importância da gentileza, do perdão e da coragem de lutar pela própria felicidade. Muitos anos depois, em uma tarde quente de domingo, uma Helena de cabelos brancos e rosto sulcado por rugas de sorriso sentou-se na varanda de sua casa. A varanda era ampla, como Carlos havia prometido, e estava cercada por um jardim que explodia em cores e perfumes. O som de risadas de crianças, seus netos, ecoava pelo quintal. Carlos, também de cabelos brancos, mas com o mesmo brilho nos olhos, sentou-se ao lado dela, colocando uma mão enrugada e calejada sobre a dela. Eles observavam a cena em um silêncio confortável, um silêncio tecido com décadas de amor e cumplicidade. Uma de suas netas, uma menina de uns 10 anos com os olhos curiosos de Helena, correu até a avó e lhe entregou uma rosa que acabara de colher. "Vovó, conta uma história", pediu a menina. Helena sorriu, o mesmo sorriso doce que encantara Carlos tantos anos atrás. Ela olhou para o marido, para os filhos e netos que eram o seu legado, para a vida plena e feliz que construíra. Ela pensou em sua jornada, na menina assustada na fazenda Boa Esperança, no coronel atormentado, no padre sábio. Pensou na dor, no medo, mas também na compaixão, na redenção e na força que descobrira dentro de si. Sua história não era de uma vítima. Era a história de uma sobrevivente. Uma história que provava que mesmo os invernos mais longos e escuros dão lugar à primavera, que as gaiolas, por mais douradas que sejam, não podem conter um espírito que anseia por voar, e que o amor,
O verdadeiro amor é paciente, é resiliente e sempre, sempre encontra o caminho de volta para casa. E assim, a vida de Helena Martins Ferreira, tecida com fios de dor e de amor, tornou-se um testamento de resiliência, uma lição silenciosa para todas as gerações que vieram depois dela. A história de uma mulher que, forçada a se casar com um velho por ambição, acabou, por um caminho tortuoso e inesperado, encontrando não apenas a sua liberdade, mas também a si mesma. Se esta jornada tocou o seu coração, se a força de Helena e a redenção de Augusto lhe disseram algo, por favor, inscreva-se em nosso canal. Histórias como esta nos lembram da complexidade da alma humana e do poder da esperança. Deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar esta narrativa e comente abaixo o que você sentiu ao caminhar ao lado de Helena. Cada interação nos ajuda a continuar trazendo histórias que, como a dela, merecem ser contadas e jamais esquecidas. Obrigado por ouvir.